Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre como vencer o pecado. E para vencer o pecado, a gente primeiro tem que reconhecer que é impossível vencer o pecado pelas nossas próprias forças. Eu não estou falando que é impossível vencer o pecado, estou falando que se a gente depender só da gente, a gente não vai conseguir vencer. Ou seja, se você estiver passando por uma tentação agora, ou passando, ou vai passar, não sei. Enfim, se você com certeza vai passar, né? Óbvio, todo mundo vai ser tentado alguma hora. A gente não vai conseguir vencer a tentação só com as nossas forças. E já que a gente não consegue vencer, como que a gente vence então? Bem, eu acho que alguns já até sabem a resposta. É clamando para Deus. E exemplo, você foi tentado com a luxúria, por exemplo, que é um pecado que muita gente tem dificuldade e bem, é um pecado que muita gente tem dificuldade. Mas isso vale para todos os outros, não é só para luxúria. Se você, primeiro, antes de tudo, o que você deve fazer não é não é tentar lutar contra a tentação. Porque eu acho que o melhor jeito que você luta, na verdade, é fugindo. E não tem esse tipo de você tentar vencer tentação, tentar ser o bambambam, que não vai dar certo. Não tenta lutar diretamente com a tentação. Caso você já tenha caído, né? Já tá aí na condição, né? Bem, se você já está encarando a tentação nesse exato momento, ou quando você for encarar, primeira coisa que você deve fazer é pedir ajuda para Deus, orando assim, ó. Não precisa ser desse jeito. O importante é a intenção do seu coração, você tá sendo honesto também. Não é só repetir o que eu tô falando, é de verdade do coração mesmo. Você pedir ajuda para Deus, falar assim: Deus, por favor, me ajuda. Eu não vou conseguir vencer esse pecado sem você. Por favor, me ajuda. Primeiro, começa de tudo, você entrega isso na mão de Deus. Inclusive, fala na oração: eu te entrego, meu Deus, essa tentação, porque eu não consigo vencer sozinho. Pera aí. Opa, gente, voltei aqui e tinha ido fazer um negócio, mas voltando aqui. Fala assim: entrega nas mãos de Deus. É, Enfim, entrega nas mãos de Deus isso aí, porque só Deus que vai te dar as forças para vencer essa tentação. Pede força para Ele. Ou seja, juntando tudo que eu falei aqui, numa oração você fala mais ou menos isso. Não é ser igual, é importante ser do coração. Deus, eu te entrego essa tentação do pecado tal, 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 tal. Me ajuda a vencer o pecado tal, 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 tal. Eu entrego isso nas suas mãos. Eu reconheço que pela minha força eu não consigo. E eu preciso da sua ajuda nesse momento. Por favor, me dê uma saída. Em nome de Jesus. E depois eu falo amém, né? Mas essa parte aí eu não coloquei né? Enfim. Mas claro que não é só isso, né? Porque se fosse assim, todo mundo, ninguém estaria pecando, né? Praticamente. Porque senão a pessoa ia orar, acabou. Porque oração sozinha não adianta. Mas como assim, Vitor? Você tá falando que Deus não consegue vencer? Não, nada a ver. Eu tô falando que você também tem que fazer sua parte. Tipo, é a mesma coisa. Imagina que você pede um emprego pra Deus. Se você pede um emprego pra Deus, você não vai ficar lá parado esperando alguém bater na sua porta e falar: ó, Deus tá te dando esse emprego de graça pra você, tá, toma aí, ó. Não é assim. Você pede para Deus, mas você faz sua parte. Você vai lá e procura emprego. Ou seja, nessa situação de vencer a tentação, você faz sua parte, cortando o que? Cortando o que te leva ao pecado. Que é só você ver o que te leva, ou o que te levou, melhor, né, pro pecado. Se foi um aplicativo, você tem que ser radical em tudo que te levar ao pecado. Não tem exceção, não tem como negociar. É cortando e acabou. Se for um aplicativo, desinstala o aplicativo.
Se foi amigo, pá, corta a amizade, né? Claro, de jeito respeitoso e tal, né? Mas assim, radical, radical, acabou, corta. Ou seja, tudo que você vê que te levou pro pecado, você corta. Ou que tá te levando no caso. E o segunda coisa aqui, que é parecido com essa que eu acabei de falar, é para ir para ambientes em que você perde a vontade de pecar. Como assim? Você não vai ter vontade de pecar em público, vai para um lugar que tem bastante gente. Se você perde a vontade de pecar, esse aqui eu tenho certeza. Então esse aqui é o melhor de todos. Se você perde a vontade de pecar indo ler, fazendo uma oração, ouvindo um louvor, faz isso. Entende? Varia de pessoa para pessoa. Mas o que mais é efetivo, sem dúvidas, é você entrar na presença de Deus. Como? Aí depende. Mas tem vários jeitos. Tem ler na Bíblia, tem louvor, tem oração. Aí você escolhe o que mais é eficaz para você. Pelo menos o que pra mim, não sei se vai funcionar melhor pra você, mas o que mais funciona pra mim, que me faz perder a vontade de pecar, é ouvir um louvor. E claro, combinado a oração que eu faço antes, né? Que eu mostrei aqui no vídeo. E bem, quanto a gente tem que entender que a gente cai porque a gente tem mais vontade de pecar do que obedecer a Deus. Mas parece até óbvio, né? Mas a gente tem que ir de baixo mesmo. Pera aí que eu vou chegar numa explicação mais, né? Olha, se a gente peca porque a gente tem mais vontade de pecar do que obedecer a Deus, é porque a nossa carne, ou seja, nossa carnal, o pecado na nossa carne quer estar mais forte que o nosso espírito. E foi mais forte, aliás, né? E o nosso espírito foi mais fraco. Não que o espírito de Deus seja fraco, mas é porque é falta de nós mesmos alimentarmos o nosso espírito. Ou seja, quanto mais você entrar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, escutando louvor, jejuando, indo para a igreja, todas essas coisas, quanto mais fazer, você vai indo alimentando seu espírito. E consequentemente, a sua carne vai diminuindo. E é a mesma coisa com a carne. Não adianta você tentar vencer o pecado, sendo que você fica com amigos que te levam pro pecado. Você vai pra... Você usa algum aplicativo que te leva pro pecado. Você tá em um cenário que todo mundo tá querendo pecar. Aí não tem como. Aí seu espírito também vai diminuindo. É a mesma coisa. Não tem como vencer o pecado num ambiente que é propício a ele. Você tem que sair desse ambiente que você tá. Não adianta, cara. Você Deus não quer que você fique aí no lugar que te faz pecar. E eu não sei qual lugar é esse, mas você tá entendendo melhor do que eu, né? Porque a mensagem nunca é para quem entrega, né? Mas eu sinto que Deus tá querendo falar com quem tá vendo o vídeo agora para sair desse ambiente que te tá levando pro pecado. Nunca fique em um ambiente que te faça pecar, entende? Sai daí, corta. Não importa o que outras pessoas vão achar, não importa o que você vai sentir. O que importa é o que Deus vai achar. Se tudo estiver ruim, da mais pura ruindade possível, e Deus estiver feliz e aprovando o que você está fazendo, acabou. Não tem problema. Porque o resto ele vai cuidar sozinho. Deus é Deus. Tem algumas coisas que você realmente não cuida, porque é dele. Deus ele vai cuidar de você. Tem uma passagem na Bíblia que inclusive fala que se Deus ele cuida dos passarinhos, se os passarinhos não armazenam comida, eles não colhem, não plantam, e Deus dá comida a eles, imagina nós que somos a imagem de Deus, entende? Muito mais ele vai fazer por nós, muito mais ele vai cuidar de nós, entende? Então, inclusive, é disso que vem essa frase. Se você quer um motivo para abandonar o pecado, o motivo é, primeiro, colocar Deus acima de todas as coisas e as outras lhe serão acrescentadas. Ou seja, se você está com medo de perder alguma coisa do pecado, lembre-se que Deus vai te dar muito mais e muito melhor. E bem, é isso. Esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem para essa mensagem chegando para mais pessoas.
E se você conhece alguém que tem um pecado, manda esse vídeo pra ela também, que pode ajudar. E dá um conselho seu, da sua parte, que você viu que te ajuda também. Pode até comentar aqui, né? Se eu não falei aqui, se tem algum que você usa. Alguma dica pra vencer o pecado. Então foi isso, galera. Tchau.